Canceriana. Hoje o tarô se abre diante de você como um portal de revelação. E o que ele mostra é algo que mexe fundo com o coração. As cartas trazem uma mensagem que não é comum nem passageira. Alguém do seu passado vai voltar. E não se trata de coincidência. Não é fruto de nostalgia ou do acaso, mas sim de um movimento espiritual maior, uma ordem divina que guia esse retorno. Existe algo em você, canceriana, que sempre soube que alguns laços não se rompem completamente, mesmo quando a vida toma rumos diferentes, mesmo quando os caminhos se afastam, mesmo quando você jura que esqueceu ou que superou. Há conexões que permanecem vivas em silêncio, sustentadas por um fio invisível que nem o tempo, nem a distância, nem o orgulho conseguem cortar. Esse fio é espiritual, é energético, e o tarô hoje confirma que ele nunca deixou de pulsar. Talvez você tenha sentido essa presença em sonhos. Talvez em momentos de solidão, a lembrança dessa pessoa tenha surgido do nada, trazendo uma mistura de saudade e dor. Pode ser que, sem perceber, você tenha guardado memórias, cartas, mensagens, objetos ou até frases que ecoam até hoje dentro de você. Não porque você não seguiu em frente, mas porque algo dentro da sua alma sabia que ainda havia um capítulo não encerrado nessa história. Câncer é o signo que mais sente profundamente as conexões. Você não ama pela metade, não entrega um pedaço, não cria laços superficiais. Quando você se abre, é inteiro. Quando você acolhe, é para sempre. Por isso, mesmo que tenha tentado enterrar esse passado, as raízes permaneceram. O tarô revela que esse reencontro é inevitável, e não vem como uma repetição da dor, mas como uma oportunidade de clareza, de cura, de libertação. Esse retorno pode significar muitas coisas. Para algumas, será um amor que parecia eterno, mas que se perdeu no caminho, e agora retorna com novas intenções. Para outras, será uma amizade rompida que precisa de um pedido de perdão, de uma conversa honesta, de um abraço que feche a ferida. Para outras ainda, pode ser alguém da família, um vínculo de sangue que ficou distante, mas que o destino insiste em restaurar. O que importa não é a forma, mas o propósito. O propósito, canceriana, é que sua alma receba aquilo que sempre buscou: paz. As cartas mostram que esse reencontro é uma ordem divina, uma resposta às suas preces silenciosas, às noites em que você chorou sem entender, aos dias em que pediu ao universo um sinal, uma explicação, uma chance de fechar aquilo que nunca foi fechado. E agora, o céu se move para te dar exatamente isso. Prepare o coração, porque essa volta não será leve. Vai despertar lembranças, vai balançar estruturas, vai trazer de volta sentimentos que você talvez tenha escondido até de si mesma. Mas é justamente esse abalo que vai abrir espaço para a transformação. O universo não está te trazendo alguém de volta para te aprisionar no passado, mas para te libertar dele. Hoje, canceriana, o tarô pede que você confie. Confie no que o destino está alinhando. Confie no que a vida está preparando. Confie no que a espiritualidade está orquestrando. Porque quando alguém volta por ordem divina, não há como resistir. Esse reencontro vai mexer com você, vai tocar seu coração de uma forma intensa e profunda, mas no final vai te conduzir para um novo caminho de luz, clareza e libertação. Canceriana, a maior dor que o tarô expõe hoje em sua alma é o peso do passado. E não se trata apenas de lembranças antigas, mas de marcas que ficaram gravadas no fundo do coração, como cicatrizes emocionais que você carrega em silêncio. Você amou profundamente, entregou tudo de si, confiou sem medir limites, mas em algum momento, esse laço que parecia eterno foi quebrado. Pode ter sido uma despedida inesperada, uma amizade que se desfez sem explicação, um amor que parecia indestrutível, mas que por escolhas, distância ou destino, se perdeu no meio do caminho. E mesmo quando você disse para si mesma que seguiria em frente, o coração guardou restos de memórias, perguntas sem resposta e feridas que não cicatrizaram totalmente. Quantas vezes, em noites solitárias, você se pegou pensando: será que eu não fui suficiente? Essa é a dor que o tarô mostra. A ferida da dúvida, a ferida da entrega que não foi valorizada como deveria, a ferida de quem sente que deu o melhor de si. E ainda assim, não foi o bastante para impedir a separação. Câncer, por natureza, é um signo ligado à memória, às raízes,
as emoções que nunca se apagam. Diferente de outros signos que conseguem se desapegar com mais facilidade, você guarda tudo: as conversas, os gestos, as promessas, os detalhes que parecem pequenos para os outros, mas que para você são gigantes. Você lembra do sorriso, do jeito de falar, do perfume, da sensação de estar ao lado da pessoa. Você não apenas lembra, você revive. E é isso que faz com que as despedidas doam tanto em sua alma. O tarô mostra que, mesmo quando você ergueu muros em volta do coração para se proteger, por dentro ainda existia um lugar que permanecia aberto. Um lugar onde você escondia as memórias, como quem guarda uma caixinha secreta. E por mais que você tenha tentado não olhar para ela, em alguns momentos, a vida te empurrava de volta para esse espaço interno, para lembrar do que foi perdido e se perguntar: por que isso aconteceu comigo? Por que teve que acabar assim? Essa dor se manifesta também na sua forma de se relacionar hoje. Talvez você tenha medo de confiar totalmente, porque no fundo, teme que tudo acabe de novo. Talvez você sinta dificuldade em acreditar em novas promessas, porque o coração ainda carrega a desconfiança de que em algum momento tudo pode desmoronar. O passado te fez forte, mas também te tornou cautelosa. Ele te ensinou a levantar muralhas para que ninguém chegasse tão fundo a ponto de te machucar novamente. E ao mesmo tempo, canceriana, essa armadura pesa. O tarô mostra que você se cansa de ser tão cuidadosa, tão protetora de si mesma, porque no fundo, você continua desejando amar de verdade, confiar de verdade, se entregar de verdade. Mas a ferida do passado se impõe, lembrando que já houve uma dor e que você não quer senti-la novamente. É como se a sua alma vivesse em um ciclo de desejo e medo. Você deseja amar, mas teme a repetição. Você deseja confiar, mas se protege da decepção. O mais profundo da dor que o tarô revela é que, de certa forma, você nunca conseguiu se despedir totalmente. Não houve um fechamento real, não houve palavras finais, não houve cura. E é isso que mantém a ferida aberta. A pessoa foi embora, mas deixou rastros. A situação acabou, mas deixou perguntas. O laço foi cortado, mas deixou pontas soltas. E essas pontas soltas continuam a puxar o seu coração, mesmo quando você tenta viver o presente. O tarô também mostra que essa dor se transformou em aprendizado, mas não sem custo. Você aprendeu a se fortalecer, a se cuidar mais, a valorizar a si mesma, mas também aprendeu a desconfiar. Você passou a observar mais as intenções das pessoas, a perceber os sinais que antes ignorava, a interpretar silêncios que antes você preenchia com ilusões. Em outras palavras, você se tornou mais sábia, mas essa sabedoria veio acompanhada de cicatrizes. Canceriana, você é alguém que sente profundamente. E por sentir tão fundo, quando alguém vai embora, não é apenas a pessoa que se afasta, mas parece que uma parte de você mesma também se perde. Essa sensação de vazio, de falta, de incompletude, é exatamente o que o tarô hoje revela como a sua maior dor. A sensação de que algo foi interrompido sem explicação e que até hoje você busca entender. Muitas vezes, você tentou preencher esse espaço com novas histórias, novas pessoas, novas experiências, mas sempre havia algo que não se encaixava totalmente, como se aquela parte da sua alma permanecesse ligada ao passado, esperando por um desfecho que nunca veio. Essa espera silenciosa, muitas vezes inconsciente, é um fardo que você carrega sem perceber. É como andar pela vida com uma mala invisível cheia de lembranças, pesos e sentimentos não resolvidos. E aqui está o ponto mais profundo da revelação do tarô. Essa dor não é apenas sobre a pessoa que foi embora. É sobre você mesma. É sobre a forma como você se enxergou depois que isso aconteceu. É sobre as dúvidas que surgiram em sua mente. É sobre as vezes que você acreditou que o problema estava em você, que a culpa era sua, que você não merecia mais do que recebeu. O tarô, porém, revela que essa crença é injusta com a sua essência, porque você deu o que tinha de mais puro, de mais verdadeiro, de mais profundo. E se isso não foi valorizado, não significa que você não era suficiente. Significa apenas que a outra pessoa não tinha maturidade para receber tanto. Essa é a verdade espiritual que muitas vezes o coração canceriano demora a aceitar. A dor revelada pelo tarô
também mostra o quanto você se tornou uma guardiã da própria sensibilidade. Você aprendeu a esconder suas emoções, a disfarçar sua vulnerabilidade, a não mostrar tão claramente quando algo te atinge. Mas por dentro, você sente tudo em intensidade dobrada. Essa é a sua dádiva e, ao mesmo tempo, a sua ferida. Sentir o dobro do que os outros sentem. Amar o dobro, mas também sofrer o dobro. E é por isso que o retorno que o tarô anuncia não é um castigo, mas uma necessidade. Essa pessoa volta não para abrir feridas, mas para fechá-las. Volta não para repetir a dor, mas para mostrar que você não precisa mais carregar perguntas sem resposta. Volta não para roubar sua paz, mas para devolvê-la. Canceriana, a dor que o tarô mostra é real, é profunda, é antiga, mas ela não é definitiva. Ela é o portal pelo qual você vai passar para encontrar a cura. E quando esse reencontro acontecer, porque o tarô revela que ele é inevitável, você vai perceber que não era você quem estava presa ao passado. Era o passado que ainda estava preso a você. E o momento de libertação chegou. Canceriana, o tarô hoje abre um véu diante de você. As cartas mostram que aquilo que parecia enterrado, esquecido, distante, ainda pulsa no invisível. Existe um fio energético que não foi cortado, e esse fio é sustentado por algo muito maior do que o controle humano. É sustentado pela ordem divina. O que isso significa? Significa que alguém do seu passado vai voltar, não como fruto de acaso, não como repetição do destino, mas como resposta a um propósito espiritual. Essa volta é inevitável porque ela faz parte do seu caminho de evolução. Muitas vezes você se perguntou: por que essa pessoa ainda ocupa espaço nos meus pensamentos? Por que, mesmo depois de tanto tempo, eu ainda sinto algo quando lembro dela? O tarô responde: porque não era o fim. O que aconteceu entre vocês não foi um encerramento, foi apenas uma pausa. Uma pausa necessária para que ambos vivessem aprendizados separados, amadurecessem, enfrentassem dores pessoais e só então pudessem estar diante um do outro com novos olhos. O tarô mostra que esse reencontro é um ajuste de destino. É como se a vida tivesse interrompido a história, porque um ou ambos não estavam prontos. E agora, depois de ciclos de transformação, o universo decide colocar essa pessoa de volta em seu caminho para que o que ficou pendente finalmente se resolva. E aqui está a revelação mais profunda. Esse retorno não acontece para reabrir feridas, mas para curá-las. Já não é sobre reviver a dor, é sobre trazer a clareza. Já não é sobre repetir erros, é sobre aprender definitivamente. Não é sobre reviver a ilusão, é sobre enxergar a verdade. As cartas revelam que essa pessoa volta com algo importante para te entregar. Pode ser um pedido de perdão, uma explicação que você nunca teve, uma verdade que ficou escondida ou até mesmo a oportunidade de reescrever uma história sob uma nova perspectiva. Mas o ponto central é: essa volta vem carregada de propósito espiritual. Canceriana, você precisa entender. Quando o tarô fala em ordem divina, ele não está falando de destino cego ou de coincidências. Ele fala de algo orquestrado no plano espiritual, de uma decisão que vem de cima, de um movimento do universo que tem como objetivo liberar a sua alma daquilo que aprende. Porque ainda que você tenha tentado seguir em frente, ainda existe um nó dentro do coração. Esse nó não poderia ser desfeito sozinha. Precisava do retorno dessa pessoa para que o ciclo fosse encerrado. Esse reencontro pode despertar em você sentimentos misturados. De um lado, a esperança, a chance de finalmente resolver, de ouvir, de sentir, de olhar nos olhos. De outro lado, o medo, o receio de que tudo se repita, de que a dor volte, de que a decepção se renove. O tarô, no entanto, pede que você confie. Essa volta não é para a destruição, mas para a libertação. As cartas mostram também que essa pessoa, de alguma forma, também sentiu a sua falta. Mesmo que não tenha dito, mesmo que tenha seguido outros caminhos, mesmo que tenha tentado se enganar, no fundo, ela carregou o peso da ausência. E é esse peso que a move agora a voltar. Não é apenas sobre você, é sobre o que a vida cobrou dessa pessoa. A responsabilidade de fechar aquilo que foi deixado em aberto. E aqui está um detalhe importante. O retorno pode vir de forma inesperada. Pode ser uma mensagem repentina, um encontro por acaso, uma lembrança que reacende e faz essa pessoa procurar você.
O tarô mostra que o universo vai criar as circunstâncias. Você não precisa buscar, não precisa correr atrás, não precisa se desgastar. Esse retorno virá até você, porque é ordem divina. Canceriana, é preciso se preparar para esse momento, porque quando ele chegar, o seu coração vai se agitar. Emoções antigas vão emergir, lembranças vão ressurgir, a sensação de déjà vu pode te confundir. Mas o conselho espiritual é claro. Mantenha o coração aberto, mas com discernimento. Você não precisa repetir o passado, mas precisa permitir que a verdade se revele. Esse reencontro pode ter diferentes desdobramentos, e o tarô não fixa apenas um caminho. Em alguns casos, pode ser a reaproximação definitiva. Uma segunda chance que vem madura, renovada, capaz de florescer. Em outros, pode ser apenas o fechamento de um ciclo, uma conversa que traz paz e permite seguir em frente de forma leve. O importante não é o resultado final, mas o processo de cura. As cartas revelam ainda que esse retorno tem uma função kármica. Existe algo entre vocês que não foi resolvido em vidas passadas ou no ciclo atual. Um aprendizado mútuo, uma dívida emocional, uma promessa não cumprida. O retorno acontece porque é preciso ajustar esse karma. E quando esse ajuste acontece, ambos crescem, ambos se libertam, ambos recebem clareza. Canceriana, talvez você pense, mas eu já sofri tanto, por que essa pessoa teria que voltar? A resposta é simples, porque o que não foi resolvido continua te acompanhando mesmo que em silêncio. A volta é o meio pelo qual o universo limpa esse peso da sua vida. E mais, o tarô mostra que após esse reencontro, a sua forma de amar muda. Você passa a amar sem medo, sem prisão ao passado, sem cicatrizes abertas. Você aprende que amar não é se perder, mas se encontrar. Que perdoar não é aceitar tudo, mas soltar o que não serve mais. Que confiar não é ingenuidade, mas coragem. A revelação do tarô é clara. Esse retorno é inevitável porque foi escrito pelo céu. Você pode até resistir, pode até tentar evitar, mas o universo vai encontrar uma maneira de colocar vocês frente a frente. E quando isso acontecer, você vai entender que não era sobre romance, amizade ou qualquer rótulo humano. Era sobre cura espiritual. E aqui está o recado final das cartas. Essa pessoa volta porque você está pronta. Você já não é a mesma que era quando tudo aconteceu. Hoje você tem mais força, mais clareza, mais sabedoria. Hoje você pode olhar para essa pessoa sem se perder nela. Pode escutar sem se ferir. Pode sentir sem se afogar. Hoje você está madura o suficiente para receber o que o universo guardou para você. Canceriana, confie. O tarô revela que o retorno dessa pessoa não é o fim, é o começo. O começo de uma nova fase, o início de um caminho onde você deixa para trás os pesos antigos e abre espaço para uma vida mais leve, mais verdadeira, mais alinhada com a sua essência. Não tema o que vem. Abrace, porque a ordem divina não erra. Canceriana. Depois de tudo o que o tarô revelou, o que fica é um chamado espiritual profundo. Preparar o coração. Sim, alguém do seu passado vai voltar. E esse retorno não acontece porque o acaso decidiu, nem porque a saudade pesou, mas porque o céu determinou que essa história precisava de um fechamento. O que o tarô mostra é que essa volta não é para te aprisionar novamente em dores antigas, mas para te libertar delas. Você passou anos carregando perguntas sem resposta, guardando lembranças que ainda ardiam como feridas abertas, tentando viver o presente, mas sempre sentindo o eco do passado dentro de si. E agora, o universo age para trazer paz ao seu coração. Esse reencontro vai mexer com você. Vai despertar memórias. Vai trazer lágrimas. Vai abrir espaços que você acreditava já estarem fechados. Mas é justamente nesse abalo que a cura acontece. Porque só é possível curar quando o que foi escondido vem à tona. Só é possível liberar quando aquilo que ficou preso encontra uma saída. Só é possível seguir em frente quando a alma recebe as respostas que buscava em silêncio. Canceriana, receba esse retorno com fé e com discernimento. Você não precisa se jogar no passado, não precisa reviver ilusões, não precisa entregar o poder da sua vida nas mãos de ninguém, mas você precisa se permitir ouvir, sentir e encerrar. Esse reencontro é o portal de um novo tempo para você. As cartas pedem, confie no processo. Não veja esse retorno como uma ameaça, mas como uma oportunidade de libertação.
Não encare como um risco de perder, mas como uma chance de ganhar clareza. Não tema, porque o que vem agora é conduzido pelo céu, e tudo o que é conduzido pela ordem divina traz consigo proteção e propósito. Depois desse encontro, sua vida se abre para uma nova etapa. Você vai sentir o coração mais leve, a alma mais em paz, e os olhos prontos para enxergar um novo caminho. O passado, que antes era um peso, se transforma em aprendizado. A dor que antes era ferida, se transforma em cicatriz de força. A saudade que antes te prendia, se transforma em lembrança serena. O tarô conclui com uma mensagem clara. O retorno dessa pessoa não é o destino final, é apenas a chave que abre a porta do seu futuro. Esse reencontro não é para te prender, é para te libertar. Essa volta não é sobre repetir, é sobre encerrar. Canceriana, prepare-se. O céu já moveu as peças. O universo já escreveu o cenário. E quando esse reencontro acontecer, você vai sentir: nada acontece fora da hora certa. Receba o que vem com coragem, fé e amor. Porque o que retorna agora não é apenas uma pessoa, é a paz que sua alma sempre buscou.